Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e já é quase Natal, a melhor época do ano. E para celebrar, as pontes de hoje são com o filme O Menino Chamado Natal, um filme da Netflix desse ano, 2021. Mas já me dá o seu presente de Natal adiantado, é só você clicar aí embaixo no gostei e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser ganhar algumas notificações de presente sempre que sai um vídeo novo por aqui, é só você ativar o sininho. Então, sem mais delongas, bora criar algumas pontes com o Menino Chamado Natal. O que é Natal? Porque a minha mãe me chamava assim. Eu não posso acreditar. Você me perguntou mesmo o que é o Natal? O filme começa com uma tia bem excêntrica indo ficar de babá para 3 sobrinhos que aparentemente tinham perdido a mãe há pouco tempo. É véspera de Natal e não tem um enfeitinho sequer na casa, porque diante dessas circunstâncias eles não estavam muito afim de celebrar coisa nenhuma. E aí a tia começa a contar para eles uma história sobre um tempo em que o Natal não era tão conhecido assim. Mas antes dessa história aí começar, eu já quero ressaltar uma frase ótima da tia. Porque o universo é feito de histórias, não de átomos. Isso não é verdade. É verdade, porque eu nunca minto. E considerando que milagres são reais, e por milagres eu quero dizer coisas que desafiam a lógica e a ciência, como por exemplo transformando moléculas de água em vinho, então eu diria que ela está absolutamente certa. Histórias são mais reais e verdadeiras, sobretudo a história do Evangelho, que é o que move todas as demais histórias, como você já deve ter percebido depois de acompanhar o canal aqui por um tempo, do que os átomos. Bom, ela começa a contar a história sobre um garoto chamado Nicholas, que aparentemente também tinha perdido sua mãe recentemente, e do seu pai, um lenhador, e eles moravam numa terra muito fria, onde um bondoso rei reinava. Um dia os dois encontram um camundongo dentro de casa que o Nicholas acaba adotando como um bichinho de estimação e resolve ensiná-lo a falar. Que loucura, né? E aí ele cita uma frase da sua finada mãe que dizia: Minha mãe sempre dizia que acreditar que consegue fazer é metade do caminho. E pasme, ela não estava errada. Crer é parte fundamental, porque se você não acreditar, você não se arrisca. E se você não se arrisca, bom, nada acontece. E acredite ou não, eventualmente o rato acaba falando. Milagre? Magia de Natal? Só em filme mesmo? Chame do que você quiser, mas se o garoto não tivesse acreditado a ponto dele ficar insistindo na tentativa de ensinar o rato, ele jamais ia aprender de qualquer forma, né? Certo dia, o rei chama os seus súditos e conta para todo o povo que o maior problema deles não são as demandas físicas desse mundo, mas a falta de esperança, de vontade de viver. Esperança. Nós precisamos de esperança. Uma faísca de magia que nos traga a vontade de viver. E dá para eles uma missão, a de se aventurarem por aí e trazer isso para as pessoas. Mais uma ponte, né? Porque o nosso rei também nos deu a mesmíssima missão. Com a diferença de que nós já sabemos qual é a fonte da esperança, né? Jesus Cristo ressurreto. E, portanto, nós temos já o que entregar para as pessoas. E no filme eles ainda tinham que descobrir essa parte. O pai do garoto acaba aceitando a missão e trava uma discussão com o filho, revelando que, na verdade, o seu interesse não era pela esperança em si, mas pela recompensa em dinheiro que ele ia receber. E eu não vou entrar muito nesse assunto não, porque eu acabei de fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, então se você quiser saber mais, dá uma olhadinha no vídeo da semana passada sobre os fantasmas de Scrooge. Pra trazer esperança pro mundo? Para pedir a recompensa. Mas a recompensa não é trazer encanto e esperança? A recompensa é dinheiro. E dinheiro significa comida e roupas boas, para você ter uma vida. E assim o pai sai de casa com um grupo de aldeões e deixa o filho com uma tia megera que tem prazer em deixá-lo infeliz e manda ele ficar para fora da casa. Um dia, tentando salvar o capuz que a sua mãe tinha deixado de presente para ele, porque ele estava pegando fogo, o menino acaba descobrindo um mapa secreto que apontava o caminho para a Vila dos Elfos, um lugar que a sua mãe vivia contando e falando a respeito para ele enquanto viva. E assim ele decide deixar tudo para trás e seguir nessa missão de encontrar o seu pai no caminho e ir com ele até a Vila dos Elfos para trazer de lá magia e trazer de volta a esperança para as pessoas. E num passe de mágica, o Nicholas tinha um propósito. Uma missão. Eventualmente eles chegam no lugar onde deveria estar a Vila dos Elfos, mas eles não encontram nada porque a vila estava invisível aos seus olhos.
O Nicholas está tão cansado que ele desmaia e começa a congelar no frio, quando um elfo e a sua netinha passam por ele, veem ele naquele estado, colocam as mãos sobre ele e, ao desejar, o curam. E mais uma vez, acredite ou não, isso é real. Tá, não a parte dos elfos, né? Mas é possível sim você curar uma pessoa apenas impondo a mão sobre ela e desejando isso. Talvez não para meros mortais, mas para Deus nada é impossível. E Jesus fez isso uma porção de vezes enquanto ele estava encarnado aqui. E sabe, Jesus ainda está vivo, ele vive em você através do Espírito Santo. Portanto, também podemos curar os enfermos apenas impondo as mãos sobre eles e alinhados com o Espírito Santo, desejando que isso aconteça. Isso é impossível. Não é. Afinal... Uma impossibilidade é só uma possibilidade que você ainda não compreendeu. Acordado, o garoto pergunta pela Vila dos Elfos e a jovem elfa acha engraçado, porque ela tá bem diante dele. Então ela pergunta: ele é cego? Ele só não sabe como ver. Cara, esse filme é cheio de frases excelentes para criar pontes, né? Em seguida, eles explicam que para que ele conseguisse ver, primeiro ele tinha que acreditar. E isso é muito verdade na vida cristã. Tem um monte de realidades que são invisíveis aos nossos olhos até que a gente acredite nelas. Quando ele passa a acreditar e vê a aldeia, ele descobre que os elfos estão festejando o Natal. Só que o Nicholas não faz ideia do que é Natal. Tudo que ele sabe é que a sua mãe o chamava por esse nome. Essa é a coisa mais triste que eu já ouvi na minha vida toda. Ele descobre entre os elfos que o Natal é o dia da gentileza. É o dia em que você é mais gentil do que em qualquer outro dia do ano. Uma ótima definição, considerando que o Natal se deve ao fato de Deus ter demonstrado a maior de todas as gentilezas, que foi a de trazer para esse mundo o seu único filho, Jesus, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou pela humanidade para criar uma ponte de acesso para que a gente pudesse se reconectar a Deus. Só que o Nicholas descobre também que o seu pai e os demais aldeões já tinham passado pela vila e tinham sequestrado um pequeno elfo. Ele é preso por um tempo por conta disso, mas ele consegue escapar de lá da prisão junto de uma outra prisioneira, que era uma fadinha, e eles saem junto da vila. No caminho eles encontram seu pai, os demais aldeões e um pequeno elfo num acampamento na floresta, e ele fica super chateado ao perceber que o seu pai realmente tinha concordado com tudo aquilo. Eles pensavam que se eles levassem de volta para o rei o elfo, eles iam ser recompensados e iam ficar ricos. Só que eles não estavam considerando em nenhum momento o mal que eles estavam fazendo para o elfo e para a família dele, né? O Nicholas confronta o pai. Ser bom é melhor do que ser rico, papai. É melhor do que tudo. Se esquecer disso, vai esquecer da mamãe. E como eu já disse, eu não vou entrar no mérito dessa questão, embora ela seja sim uma outra ponte sólida com os valores do reino. O pai acaba concordando com o Nicholas e na calada da noite solta todos eles e eles tentam fugir, mas para que o filho e os demais consigam escapar, o pai fica para trás se sacrificando por eles. Sacrifícios fazem parte de toda boa história porque eles refletem o sacrifício que Jesus fez, entregando a sua vida para que a gente pudesse vencer a morte. Não, papai! Eu te amo, Nicholas! Não, papai! Você tem muita bondade para oferecer, isso é melhor que tudo! Mas nesse caso tem um quê a mais, porque logo em seguida o Nicholas percebe que ele tá cheio de magia em si mesmo e que ele consegue, impondo as mãos, passar dessa magia para outras pessoas ou outros seres. E ele faz isso pela Rena e com isso ela começa a cavalgar os céus, tipo assim, voando com eles. E eu disse que isso tem um quê a mais porque após a ressurreição de Jesus, ele nos enviou o Espírito Santo e hoje nós também podemos trazer as realidades do céu para essa terra e para as pessoas à nossa volta com um simples toque, porque nós estamos cheios da presença mágica dele. Assim o Nicholas volta para a aldeia dos elfos e devolve o pequeno elfo sequestrado para eles, e a líder dos elfos reconhece um pequeno pingente que o Nicholas carrega que pertencia à sua mãe, que também havia visitado a aldeia dos elfos muitos anos atrás, e manda essa frase: Eu a vejo em você. E quantas vezes as pessoas também veem o nosso pai em nós? E isso muda tudo. Ela permite que eles partam levando brinquedos feitos pelos elfos para as crianças do vilarejo, trazendo esperança e, consequentemente, uma nova vontade de viver para a vida das pessoas. O Nicholas parte, mas a primeira parada dele é diante do rei. E junto dele, eles vão distribuir os presentes ou a esperança para as crianças. Um rei faz pezinho.
Esse aqui faz. Cara, eu acho esse detalhe super interessante porque, como eu disse antes, nós também recebemos essa mesma missão de levar esperança e alegria para as pessoas. Só que, também como no filme, o mesmo rei que nos deu essa missão, ele faz questão de nos acompanhar na execução dessa missão. A gente não está só trabalhando para ele, nós estamos trabalhando com ele. E isso é maravilhoso. O filme conclui com a ideia de que ao darmos o que temos, mostramos que nos importamos. E então todos sentirão a felicidade. E essa felicidade se transformará em esperança. Uma casa por vez. E ela se espalhará por toda a terra. Um coração generoso e uma vida vivida para trazer alegria e esperança para as pessoas vão acabar alcançando toda a terra até o dia que o céu e a terra vão se unir. Mas antes de concluir, eu também preciso dizer que o Nicholas faz questão de presentear também a sua tia, que tinha sido tão cruel com ele, dando alguns chocolates para ela e mostrando que a magia era real e que a bondade era real. E isso me faz pensar nas palavras de Jesus, que disse que se você amar apenas aqueles que te retribuem, que vantagem tem nisso? Até os pagãos fazem isso. A gente tem que amar também os nossos inimigos. E talvez isso seja tão impressionante para você quanto curas e milagres. Mas eu quero te dizer que é tão possível quanto para todo aquele que crê. Eu só voltei pra dizer que a magia existe. Existe sim. Bolso. Ah, é? Olha os seus bolsos. Obrigada, Nicholas! Bom, o filme termina com a tia das crianças terminando a história e de repente a sala deles está magicamente repleta de enfeites de Natal. Em outras palavras, ao anunciar a história do Natal, vida e esperança invadiram a casa daquelas crianças tristes. Então eu te pergunto, o que vai acontecer quando a gente contar para esse mundo a verdadeira história do Natal? É sempre assim. A noite mais sombria tem fim. O sol sempre nasce. E as manhãs de Natal continuarão existindo, quando tudo e qualquer coisa pode acontecer. Essas foram as pontes com o filme O Menino Chamado Natal. Se você quiser ver outras pontes com filmes natalinos, inclusive com o meu favorito, que é Klaus, dá uma olhada nessa playlist nova que eu criei aqui, apenas com Pontes do Reino sobre filmes natalinos. Ah, e tenha certeza de que você tá seguindo Ponte do Reino nas redes sociais, porque o próximo filme que eu vou abordar aqui no canal, eu vou anunciar por lá para que o máximo de pessoas possíveis assistam, porque ele é um filme também, assim como esse, bem recente. E bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.